olá, como vai? Dando continuidade ao nosso curso de legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará, nós vamos falar hoje a respeito de sanção disciplinar. Já falamos alguma coisa a respeito de sanção, mas hoje iremos nos aprofundar em relação ao assunto sanção disciplinar. Como nós já aprendemos, existem várias sanções, existem 8 sanções que podem ser aplicadas ao militar, e a aplicação dessa sanção ela depende necessariamente de publicação. A sanção só poderá ser aplicada após a publicação, exceto, logicamente, a advertência, até porque a advertência nunca será publicada em boletim. As demais sanções, para serem aplicadas, deverão ser publicadas inicialmente em boletim. E o artigo 39 e o artigo 40 falam dessa questão da publicação em boletim. Quando se fala dessa publicação, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a publicação ela não é levada ao conhecimento geral. Como assim, professor? Se um capitão, por exemplo, é punido, quem é que toma conhecimento dessa punição? Dos capitães para cima, capitão, major, tenente coronel, coronel. Se um major comete uma transgressão disciplinar e é sancionado, então do major para cima é que vai tomar conhecimento em relação à sanção que vai ser aplicada. Então do sargento até o coronel, ou seja, do sargento para cima, as sanções serão publicadas, mas em boletim reservado, ou seja, não vão ser levadas ao conhecimento geral. Se é um subtenente que está sendo punido, então dali para cima, todos os militares tomam conhecimento através de um boletim reservado que é entregue a cada um desses militares. Mas tem que haver sim a publicação em boletim. Muito embora o boletim não seja ostensivo para todo mundo tomar conhecimento, mas vai ser publicado em boletim. Professor, em nenhum caso essa publicação vai ser levada ao conhecimento geral? Sim. Em alguns casos será levada ao conhecimento geral. Quando, professor? Quando o bem da disciplina assim recomendar. Para o bom andamento da disciplina, até para servir de exemplo, para mostrar para o restante da tropa que qualquer militar que cometer infração poderá ser punido, aí sim será levado ao conhecimento geral. Professor, dá um exemplo prático. Um coronel se envolveu com irregularidade grave, aí, sei lá, com desvio de dinheiro público, ou com assalto, alguma irregularidade grave, que é levada ao conhecimento público. A imprensa noticia lá o coronel envolvido no assalto, por exemplo. Então, até para mostrar para o restante da tropa que a disciplina é para todos os militares, na hora que fosse aplicar essa sanção ao coronel, essa punição tem que ser levada ao conhecimento geral. Na regra geral, as punições do sargento para cima só são levadas ao conhecimento dos integrantes daquele círculo hierárquico e superiores hierárquicos. Exceção, quando o bem da disciplina assim recomendar para manutenção da hierarquia da disciplina poderá ser levado ao conhecimento geral, que a gente tem aqui no artigo 39 e no artigo 40. Vamos lá, conferir. A publicação é a divulgação oficial do ato administrativo referente à aplicação da sanção disciplinar ou a sua justificação e dá início a seus efeitos. Veja que o artigo 39 diz que mesmo não sendo aplicada a sanção, se houve um procedimento disciplinar, o resultado final tem que ser publicado. Se o militar conseguiu justificar, ou seja, se ele encontrou, dentro do procedimento, uma das causas de justificação previstas no artigo 34, bom para o militar, que ao final o processo vai ser arquivado. Mas o arquivamento é publicado em boletim explicando o motivo pelo qual o militar não será punido. Então, isso é a causa de justificação, repito, previsto no artigo 34. Já o artigo 40 diz o seguinte para a gente. As sanções aplicadas a oficiais, alunos oficiais, subtenentes e sargentos serão publicadas somente para conhecimento dos integrantes dos seus respectivos círculos e superiores hierárquicos, podendo ser dadas ao conhecimento geral se as circunstâncias ou a natureza da transgressão e o bem da disciplina assim o recomendarem. Então, como a gente vê, na regra geral, a publicação da punição, ela não é levada ao conhecimento geral. Somente os integrantes do círculo hierárquico do punido e superiores hierárquicos é que tomam conhecimento dessa sanção que está sendo aplicada. Porém, se o bem da disciplina recomendar para a manutenção da hierarquia da disciplina, há uma necessidade que todos tomem conhecimento daquela sanção. Aí sim, ela será publicada para o conhecimento geral da tropa, ok? Na sequência, nós temos aí os limites das sanções. O que é o limite da sanção? O limite da sanção vai ser a pena mínima e a pena máxima para cada tipo de transgressão. Esse artigo, se eu não me engano, é o artigo 42, ele traz algumas contradições. Ele traz alguma coisa que acaba confundindo a nossa cabeça. Ele diz o seguinte, conforme a tabela que a gente tem no slide, ele diz que cometida a transgressão de natureza leve, se é a primeira vez que o militar está cometendo essa transgressão, ele poderá ser punido com 2 tipos de sanções, advertência ou
repreensão. Já se ele é reincidente, acho que todo mundo sabe o que é a reincidência. Reincidência é cometer novamente uma transgressão, ele poderá pegar uma punição maior, uma permanência disciplinar de até 5 dias. Veja com bastante atenção essa primeira informação, porque na prova ele pode dizer para você que o militar que cometeu uma transgressão leve poderá ser punido com a sanção de permanência disciplinar. E eu pergunto, o item está certo ou está errado, professor? Está certo, porque ele utilizou o verbo poderá. Realmente o militar poderá ser punido com a permanência disciplinar se ele cometer uma transgressão de natureza leve. A condição, logicamente, é que haja uma reincidência no cometimento daquela transgressão, certo? Se cair na prova utilizando-se o verbo poderá, você vai dizer que o item está correto. O militar poderá sim ser punido com permanência disciplinar pelo cometimento de uma transgressão leve. Você não precisava ser específico, não. Nesse caso ele não precisava dizer que era na reincidência. Agora se ele diz, o militar que comete transgressão leve deverá ser punido com permanência disciplinar, o item já se torna errado, porque eu tenho 3 possibilidades: a advertência, a repreensão ou a permanência disciplinar de até 5 dias. Então não posso garantir que vai ser a permanência disciplinar, não posso garantir que vai ser a advertência, nem tampouco a repreensão, porque existem 3 possibilidades. Então você vai ter que analisar todas as possibilidades. Se utilizar o verbo deverá, ele tem que ser específico, dizendo, o militar que comete transgressão de natureza leve em reincidência deverá ser punido com permanência disciplinar. Aí sim, está correto. Essa permanência pode durar até 5 dias. Então, esse primeiro inciso do artigo 42 traz essas informações que são importantes. E já no inciso 2, a gente vai encontrar uma informação contraditória. Por quê? Diz o seguinte para as transgressões de natureza média. Cometida a transgressão média, se é a primeira vez que o militar está cometendo, ele vai ser punido com a permanência de até 8 dias. Sendo reincidente, a punição pode dobrar, né? Quase que dobra aí, a permanência vai até 15 dias. Professor, mas o senhor tinha ensinado para a gente lá atrás, quando o senhor falou das sanções disciplinares, que a advertência ela é aplicada somente para a transgressão de natureza leve, mas a repreensão, foi dito pelo legislador, que ela é aplicada para leve ou para média. E por que a repreensão não está sendo citada aqui para as transgressões de natureza média? Houve um erro do legislador, um equívoco, certo? Que a gente está explicando aqui. De qualquer forma, é o que está escrito no artigo 42. Cometeu transgressão média a primeira vez, permanência de até 8 dias. Já se for reincidente, a permanência chega até 15 dias. Sendo o transgressor cometedor de transgressão de natureza grave, a gente vê que existe outra falha na legislação. Vamos lá. Cometendo transgressão grave, o transgressor pode ser punido com permanência de até 10 dias ou custódia disciplinar de até 8 dias. Sendo esse transgressor reincidente, a permanência dobra, pode chegar até 20 dias, e a custódia também dobra, pode chegar até 15 dias. Professor, e cadê a contradição? Que eu não vi. A contradição está no seguinte fator. Nós vimos também, quando estávamos estudando as sanções disciplinares, lá no pré-CD, aquela siglazinha, que a custódia disciplinar só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transgressão grave. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que houve uma falha praticada pelo legislador, cometida pelo legislador, ao dizer agora que a primeira vez que você comete uma transgressão grave, você pode pegar uma custódia de até 8 dias. Nunca será aplicada, porque a custódia só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transgressão de natureza grave. Então, são essas as informações que dão os limites mínimos e máximos para as sanções. E a gente acaba descobrindo aqui qual é o limite máximo para uma custódia ou uma permanência. Se na prova ele quiser lhe confundir e dizer que o limite máximo, o militar poderá ser punido no máximo com 20 dias de permanência disciplinar. Está dizendo a verdade? Tá. Porque sendo uma transgressão grave em reincidência, a punição máxima é 20 dias de permanência disciplinar. Se uma custódia, a punição máxima vai ser de 15 dias de custódia disciplinar. Então, vimos o artigo 42, vamos na sequência estudar agora o artigo 43, que fala do cumprimento da sanção. De que maneira o militar vai cumprir a sanção. A leitura do artigo 43 diz o seguinte: o início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá de aprovação do ato pelo comandante da unidade ou pela autoridade funcional imediatamente superior quando a sanção for por ele aplicada, e prévia publicação em boletim, ressalvados os casos de necessidade da medida preventiva de recolhimento transitório prevista neste Código. Aqui a gente tem que ter uma atenção especial. Primeiro ele cita o recolhimento transitório. Professor, mas a gente está falando de sanção.
Eu já aprendi lá no artigo 26, a primeira frase do artigo 26 diz que o recolhimento transitório não constitui sanção disciplinar. E justamente por não constituir sanção disciplinar é que não há necessidade de publicação em boletim. Para aplicação do recolhimento transitório, nada de necessidade de publicação em boletim. Já para aplicação da sanção disciplinar, a primeira coisa que tem que haver autorização do comandante da unidade a qual pertence aquele militar. Então, digamos que um capitão quer aplicar a sanção a um soldado, mas o capitão não é o comandante da unidade. Quem é? É o tenente-coronel. Então tem que haver autorização do tenente-coronel para se aplicar essa sanção. É um negócio mais ou menos como esse esquema que a gente vai ver agora. Veja só, eu tenho aqui o soldado João, que cometeu uma transgressão disciplinar. Ao cometer essa transgressão, ele está passivo de punição. O capitão, que faz parte aqui do quartel, né, da companhia que trabalha o João, ele faz a apuração do procedimento disciplinar e ao final o capitão resolve aplicar a sanção. Professor, o capitão pode punir o João sem autorização do major? Não. Para aplicar a sanção ao João, tem que ter autorização do comandante da unidade. Professor, mas o próprio major poderia ter feito esse procedimento? Com certeza, o próprio major poderia ter feito o procedimento. Mas se o major faz o procedimento, sendo o major responsável pelo procedimento, ele não poderá aplicar a sanção sem autorização da autoridade funcional superior a ele. Basta nós voltarmos lá para o texto, que diz assim: o início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá, olha a condição, dependerá de aprovação do ato pelo comandante da unidade ou, que é importante, pela autoridade funcional imediatamente superior, quando a sanção for por ele aplicada. Por ele quem? Pelo comandante da unidade. E prévia publicação em boletim, ressalvados os casos de necessidade da medida preventiva de recolhimento transitório prevista neste Código. Então, acho que foi explicado aqui o esquema, certo? Se é o comandante da unidade quem aplica a sanção, ele precisa pedir autorização da autoridade imediatamente superior a ele. Se é um outro oficial que trabalha naquele quartel, basta ter autorização do comandante da unidade. Olha só, acho que eu já comentei aqui que o militar, ao cometer uma transgressão disciplinar, ele pode ser responsabilizado na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Esse comentário já foi feito. O artigo 44 deixa muito claro essa informação. Ele é bem específico em relação a esse fator. O que a gente precisa saber? Já expliquei para vocês que as punições podem ser isoladas ou cumulativas. Ou seja, eu cometi uma transgressão que ao mesmo tempo é crime e também gerou um prejuízo a terceiro. Então, pela transgressão, posso ser punido na esfera administrativa, pelo crime na esfera penal, e se esse crime gerou um prejuízo na esfera civil, também poderá ser aplicada uma sanção. E o artigo 44 fala da independência dessas esferas, certo? As esferas são independentes. Então a punição pode ser isolada, fui punido só na civil, fui punido só na penal, fui punido só na administrativa, ou pode ser cumulativa. E uma não necessariamente vai influenciar no resultado da outra. Lógico, o direito penal, o direito diz pra gente que em alguns casos acaba influenciando, porém, na grande maioria dos casos, as esferas são independentes. Olha o que diz o artigo 44. A sanção disciplinar não exime, ou seja, não livra o militar estadual punido da responsabilidade civil e criminal emanadas do mesmo fato. Ou seja, não é porque eu estou respondendo administrativamente que eu vou me livrar da responsabilidade penal e civil que porventura tenham a ver com aquele fato que gerou a transgressão disciplinar. O parágrafo único vai dizer a mesma coisa, mas de maneira inversa. Veja só o que ele diz para a gente. A instauração de inquérito ou ação criminal, se ele está falando em inquérito ou ação criminal, ele está falando para a gente a respeito da esfera penal e da esfera civil. Não impede a imposição na esfera administrativa de sanção pela prática de transgressão disciplinar sobre o mesmo fato. Então, mesmo tendo sido um fato só, pode gerar punição administrativa, penal ou punição civil, certo? Então, são 3 sanções que podem ser aplicadas ao militar por uma transgressão que ele cometeu. Nem toda transgressão gera responsabilidade penal e civil, mas se a transgressão também é crime, também gerou prejuízo, pode sim levar a essas 3 penalidades, a essas 3 responsabilidades por parte do transgressor. Na sequência, a gente tem aqui o artigo 45 que diz: na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre elas, serão impostas as sanções correspondentes isoladamente. Em caso contrário, quando forem praticadas de forma conexas, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal.
Professor, o que ele está querendo dizer para a gente aqui no artigo 45? São duas situações diferentes, duas situações diversas. A primeira delas, a existência, né? Houve a prática de mais de uma transgressão e não há laço, não há conexão entre essas transgressões. O militar chegou atrasado para o serviço, por ter chegado atrasado foi comunicado pelo superior, então já cometeu uma transgressão. Chateado com aquele fato, lá no meio do serviço, lá no final do serviço, ele vai abordar o cidadão, isso sendo policial militar, botou o cidadão na parede e passou a agredir o cidadão porque estava com raiva, porque sabia que ia ser punido. Tem alguma coisa a ver agressão com atraso? Nenhuma conexão. Então, ele deve ser punido pelo atraso e também deve ser punido em virtude da agressão praticada. Dois fatos sem conexão. Vamos para mais um exemplo. O militar chegou atrasado. Ao chegar atrasado para o serviço, alegou lá para o signatário da comunicação, a pessoa responsável pela comunicação, do atraso dele, que estaria chegando atrasado em virtude de ter levado a esposa para o hospital, que estava muito doente, que estava acompanhando o tratamento da esposa e por isso é que chegou atrasado para o serviço. E até sensibilizou lá o superior. Mas depois que ele vai trabalhar, vai para a rua trabalhar, a esposa liga para o quartel e pergunta pelo fulano lá, cadê o soldado João? E quem atende? Justamente o superior. A esposa dele está falando? É a esposa sim. Como é que a senhora está? Está melhor? Como é que está o tratamento da senhora? Que tratamento? Estou doente não, estou em casa aqui, estou bem. E descobre-se que o militar faltou com a verdade, certo? E a mulher acaba entregando lá a mentira que foi cometida pelo militar. Então, para justificar o atraso, ele faltou com a verdade. Então, houve uma conexão aí no cometimento das transgressões, então ele vai ser punido pela transgressão maior e a transgressão menor vai servir como circunstância agravante. As agravantes a gente já viu lá no artigo 36 do nosso Código Disciplinar. Então, quando há conexão, ele é punido pela maior e a menor vai ser utilizada como circunstância agravante. Quando não há conexão, serão aplicadas tantas sanções quanto o número de transgressões cometidas pelo militar. Ok? Na sequência, a gente tem o artigo 46, que diz que na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do Estado de mais de uma unidade, caberá ao comandante da área territorial onde ocorreu o fato apurar ou determinar por ação e, ao final, se necessário, remeter os autos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos. Antes da gente passar para o slide que tem a explicação, que tem o esquema, a gente vai grifar algumas palavras importantes aqui. Então vamos grifar algumas palavras importantes no artigo 46. Ele diz aqui para a gente: na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do Estado de mais de uma unidade, ou seja, eles pertencem a unidades diferentes, caberá ao comandante da área territorial onde ocorreu o fato apurar ou determinar por ação. Então, quem apura é o comandante da área. E, ao final, se necessário, remeter os autos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos. Agora sim, a gente pode ir para o esquema que diz o seguinte: diz que o soldado João, que trabalha na primeira companhia, ele estava na área da segunda companhia. E lá também se encontrava o cabo Morcego, que é lá da terceira companhia, faz parte do efetivo da terceira companhia. Os dois se juntaram na área da segunda companhia e lá houve cometimento de transgressão disciplinar. Vamos por exemplo bem prático. Os dois estavam lá no bar, houve uma confusão qualquer, a viatura foi para o local e percebeu a presença dos militares e o envolvimento deles com o fato. Esse fato tem que ser apurado. Houve transgressão e essa transgressão deve ser apurada. Professor, quem apura é o comandante da primeira companhia, da segunda ou da terceira. Como o fato ocorreu na segunda companhia e, importante, envolvia militares de mais de uma unidade, de unidades diferentes, quem apura é o comandante da área territorial onde ocorreu o fato. Professor, o comandante da segunda companhia apurou e, ao final, ele acredita que os dois cometeram transgressão disciplinar. O comandante da segunda companhia não tem ação disciplinar, não pode aplicar a sanção nem ao soldado João da primeira, nem ao cabo Morcego da terceira. O que esse comandante tem que fazer? Ele vai informar para os comandantes imediatos, os militares, para eles aplicarem a sanção? Não. Perceba que o texto do artigo 46 diz que o procedimento vai ser encaminhado ao comandante que seja comum aos envolvidos. Então vamos voltar lá para o esquema para a gente entender melhor. Olha só, o João saiu da sua área, veio aqui para a área da segunda companhia. O Morcego também, que faz parte do efetivo da terceira, estava aqui na área da segunda companhia. Quem apura o fato, se houve a transgressão, o comandante da área territorial onde ocorreu o fato, comandante da segunda companhia. Ao final ele verifica que houve a transgressão
Como o comandante da primeira não pode punir o morcego, nem o comandante da terceira pode punir o João, o que acontece? Tem que ser a mesma autoridade para aplicar a sanção. O comandante do batalhão é comandante de todas as companhias, de todo o efetivo que tiver subordinado a ele. Então, se houver necessidade de aplicar a sanção, quem aplica é o comandante do batalhão, porque ele é comandante de todos esses militares. Então, o comandante que seja comum aos envolvidos, no caso aí, é o comandante do batalhão, ok? Se a gente voltar para o artigo 46, a gente vai ver o porquê de ter grifado essas palavras. Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do Estado de mais de uma unidade, ou seja, mais de um quartel, de quartéis diferentes e unidades diferentes, caberá ao comandante da área territorial onde ocorreu o fato apurar ou determinar a apuração. Então, foi apurado pelo comandante da segunda. E ao final, se necessário, veja só, se necessário, se houve realmente a transgressão, remeter os autos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos, autoridade que possa punir ambos os envolvidos naquele fato. A gente pode ir para o esquema novamente, para dar outra explicação. Professor, digamos que aqui eu tenho o cabo Carlos, que trabalha na área da segunda companhia. Esquece aqui o cabo Morcego, ele não existe mais para nossa explicação. O João e o Carlos estão aqui na área da segunda companhia e cometem uma transgressão disciplinar, a suspeita do cometimento de transgressão disciplinar. Professor, quem é que vai apurar o fato? Quando eu pergunto em sala de aula, geralmente os alunos dizem: professor, o comandante da segunda companhia. Pois eu vou dizer que os alunos estão errados. Quem vai apurar o fato é o comandante da primeira companhia. Professor, mas foi em outra área. Perceba que o artigo 46, ele condiciona que vai ser apurado pelo comandante da área territorial quando envolve militares do estado de mais de uma unidade. São de unidades diferentes. Então, por isso é que fica na responsabilidade do comandante da área. Mas, na regra geral, quem tem ação disciplinar é o comandante imediato do militar e os oficiais que trabalham com aquele militar. Por isso que, na regra geral, quem apura é o próprio comandante. Salvo quando envolver militares de mais de uma unidade, que aí sim o comandante da área territorial é quem vai apurar aquele fato. Ok? Espero que eu tenha sido claro. Vamos lá para a sequência. A gente vê aqui o nosso artigo 47, que também é muito importante. Ele diz que quando duas autoridades em níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão disciplinar, competirá de maior hierarquia apurá-la ou determinar que a menos graduada o faça. Para explicar o nosso artigo 47 de novo, a gente tem que ir para o esquema, que mostra o seguinte para a gente. Aqui o soldado Barata, que trabalha na área da primeira companhia. Digamos que o soldado Barata comete uma transgressão e toma conhecimento do cometimento da transgressão ao mesmo tempo o capitão Y e o major Z. Quando eu pergunto em sala de aula quem apuraria esse fato, geralmente os alunos dizem o major, professor, porque ele é de maior hierarquia. Só que os alunos estão equivocados. Por quê? Voltando para o texto do artigo 47, ele diz para a gente o seguinte: quando duas autoridades em níveis hierárquicos diferentes, olha só a condição, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão disciplinar, competirá de maior hierarquia apurá-la ou determinar que a menos graduada o faça. Então, no exemplo que o professor deu, do capitão Y e o major Z tomando conhecimento da transgressão do SD Barata, quem vai apurar o fato é o capitão Y e não o major. Por que não, professor? Porque o major não tem ação disciplinar sobre aquele transgressor. Professor, e o que então que foi dito no artigo 47? O artigo 47 diz pra gente que se o capitão Y e o major X tomam conhecimento ao mesmo tempo da transgressão cometida pelo soldado Barata, quem deve apurar é o de maior hierarquia, ou seja, o major. Porém, a lei diz que o major pode determinar que o menos graduado faça a apuração, no caso aqui o capitão. Então, digamos que o major determinou que o capitão seja o responsável pela apuração. Se ao final do processo houver necessidade de aplicar sanção, o capitão vai ter que pedir autorização ao major para aplicar essa sanção. Só a gente voltar um pouquinho que a gente vai ver. Parágrafo único. Quando a apuração ficar sob a incumbência da autoridade menos graduada, a punição resultante será aplicada após a aprovação da autoridade superior, se esta assim determinar. Então, para aplicar a sanção,
precisaremos da aprovação da autoridade superior. Então o artigo 47 ele traz essas informações importantes para o nosso dia a dia, cai bastante em concurso, então fique atento para que você não perca a questão em relação à aplicação de sanção quando autoridades diferentes tomam conhecimento da transgressão praticada por um militar, autoridades e graus hierárquicos diferentes. Continuando aqui, a gente vai para o nosso artigo 48. Artigo 48 trata de novo da expulsão. Nós já falamos da expulsão anteriormente. Vocês sabem muito bem que expulsão é aplicada exclusivamente às praças, não é aplicada aos oficiais, e a expulsão vai ser aplicada quando o militar praticar um ato atentatório às instituições nacionais, um ato desonroso ou ofensivo ao decoro profissional. Quando eu explicava lá a expulsão para vocês, eu dizia que o artigo 48 ele tinha a previsão de mais uma situação em que se aplica a expulsão. Que situação é essa, professor? Quando o militar comete uma transgressão disciplinar grave, que também constitui crime, e é condenado por aquele crime após o trânsito em julgado, ele deverá ser expulso da corporação, logicamente, tendo direito à ampla defesa contraditória. Ninguém pode ser punido sem o direito de se defender. É mais ou menos isso que a gente tem aqui no artigo 48. Veja só. A expulsão será aplicada em regra, de novo, quando a praça militar, independentemente da graduação ou função que ocupe, for condenada judicialmente por crime que também constitua infração disciplinar grave, que demonstre, que denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções, após a instauração do devido processo legal, garantindo a ampla defesa contraditória. Como eu falei, o militar não pode ser punido sem o direito de se defender. Ele vai ter direito sim à ampla defesa contraditória, mas segundo a lei, se ele cometeu o crime, foi condenado por esse crime, transitado em julgado, e o crime também constitui a transgressão disciplinar grave, esse militar terá direito à ampla defesa contraditória, mas poderá ser expulso em virtude desse fato. Na sequência, a gente tem aqui o artigo 49, que fala do cumprimento e da contagem do tempo. E o artigo 49 diz o seguinte: a autoridade que tiver de aplicar sanção a subordinado que esteja a serviço ou à disposição de outra autoridade, requisitará a apresentação do transgressor. Ou seja, o militar está à disposição de um outro quartel. O militar pertence a uma unidade, mas está à disposição de outra unidade. Se o militar pertence ao quartel X, então quem tem a ação disciplinar sobre ele é o comandante daquele quartel. Mas ele está emprestado para o seu outro quartel, cometeu uma transgressão disciplinar lá. Então, mesmo tendo cometido a transgressão disciplinar lá, ele vai ser responsabilizado através do comandante da sua unidade de origem. Se ao final do processo esse comandante acredita que esse militar deve ser punido, então ele tem que requisitar a apresentação do transgressor para ele retornar e cumprir a sanção no seu quartel de origem, salvo, logicamente, se o comandante que está aplicando a sanção determina que ele cumpre em outro local, é o que está previsto aqui no parágrafo único. Quando o local determinado para o cumprimento da sanção não for a respectiva organização policial militar ou organização bombeiro militar, a autoridade indicará o local designado para a apresentação do militar punido. Então, como eu falei, a autoridade que tem ação disciplinar sobre o militar, que é quem aplica a sanção, tem que chamar, tem que requisitar a apresentação do militar de volta para o seu quartel de origem, mas se ela quiser também que ele cumpra a sanção em outro local, ela pode determinar na publicação da sanção o local do cumprimento desta sanção. É mais ou menos isso aqui. O soldado barata faz parte do efetivo da primeira companhia, só que ele está adido, está à disposição da terceira companhia. E aqui ele comete uma transgressão disciplinar. O comandante dessa companhia não tem ação disciplinar sobre ele. Então quem apura? Quem apura é o comandante de origem. Ao final o comandante acha que o barata cometeu uma transgressão, então ele entra em contato com o comandante da terceira para que ele possa apresentar o soldado barata de volta, salvo, logicamente, como a gente viu no parágrafo único, se ele determinar um outro local para aplicação da sanção. Então a gente conclui este vídeo. Acredito que nós adquirimos alguns conhecimentos importantes na aplicação da sanção disciplinar. No próximo vídeo daremos sequência ao nosso estudo para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.